através da letra, mas trazem muita paz. Nós vamos conversar essa noite, irmãos, sobre o texto de Romanos, capítulo 10. E eu gostaria de conversar com os irmãos um pouquinho mais sobre a justiça de Deus sobre nós. Romanos, capítulo 10, os versículos de 1 a 13. Eu quero só dar uma notícia boa para a igreja, para a congregação. A Jéssica falou que é com muito prazer que nós recebemos o nosso visitante. O nome desse visitante era Daniel. Agora não é mais Daniel, é irmão Daniel. Agora ele é irmão Daniel. Eu chamava ele de Daniel, agora eu chamo ele de irmão Daniel. E no domingo que vem, nessa mesma hora, ele vai estar confirmando essa fé que ele declarou ao Senhor Jesus Cristo em batismo. Os irmãos glorifiquem a Deus nessa parte, e mais uma alma se rendendo aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus Cristo, graças damos ao Evangelho e ao amor de Deus por isso. Então o irmão Daniel falou no final do culto, os irmãos dão um abraço no irmão Daniel. Nós vamos à meditação do capítulo 10 de Romanos, de 1 a 13. Os irmãos acompanhem a leitura, portanto. E o tema de hoje que nós vamos meditar é: quais são os passos para aceitarmos a justiça de Deus sobre as nossas vidas? Quais são os passos para aceitarmos a justiça de Deus sobre as nossas vidas? Diz assim o texto: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. E glória a Deus por isso. O Evangelho não tem fronteiras, o Evangelho ele não tem acepção de pessoas. O Evangelho, como diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, é o poder de Deus que se manifesta na vida de todo aquele que crê. A verdade, nesse poder está contida a justiça de Deus. Ora, irmãos, todos nós precisamos de justiça. Precisamos? No outro dia eu estava vendo o jornal da hora do almoço. Tinha uma senhora muito revoltada e um suposto assassino da filha, a gente não sabe, está nos autos do processo. O fato é que uma menina de 10 anos foi baleada dentro de uma comunidade, e teoricamente quem atirou foi um policial militar, mas não se sabe em que situação, se ele estava se defendendo, tiroteio, a gente não sabe.
mas a senhora estava muito revoltada e dizendo assim: o que eu quero é que se faça justiça. O que eu quero é que se faça justiça. Geralmente, quem deseja justiça é quem está oprimido por alguma coisa, não é verdade? Quem quer que se faça justiça ou está sofrendo alguma pena injustamente, ou tem alguma condenação para se cumprir, ou deseja que alguém que fez algum mal pague por esse mal, e aí as pessoas clamam por justiça. A verdade é que Deus é a única fonte verdadeira de justiça. Estávamos conversando na classe, hoje, e falando sobre as bem-aventuranças, Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Por quê? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles alcançarão o quê? Justiça, serão fartos, alcançarão a sua justiça. Vou deixar que os irmãos matem primeiro o bichinho aí, para depois a gente continuar. Tem um bichinho, não sei se é um formigão ou alguma coisa assim. Tá barato? Tá baratinho aí. Pronto, já foi. O bom Ricardo fez excelente obra, viu? Podem ficar tranquilos nesse momento, viu? Pode deixar, matei um outro aqui, não era barato. Não sei se os irmãos perceberam, quando eu vinha para cá, tinha uma tanajura aqui na frente do meu irmão, já acabou a tanajura também. Agora a gente pode seguir falando da justiça divina, A verdade, irmãos, é que todos nós buscamos justiça. Mas nós não podemos esquecer que quando nós estamos numa situação de condenação, o nosso desejo é que a justiça seja feita de uma forma muito devagar, muito lenta, não é verdade? Quando nós estamos na situação errada, o nosso desejo é que a justiça sobre nós seja muito longânima, não é? E a Bíblia diz exatamente isso, que se não fosse pela misericórdia de Deus, nós já teríamos sido dizimados da face da terra. Eu dou graças a Deus que antes de perecer, antes de fechar os meus olhos aqui, eu alcancei justiça sobre a minha vida. Todos nós deveríamos meditar sobre isso. Nós nascemos numa condição de injustos, por questão de raça, por questão de pecado. Nós trazemos dentro de nós injustiça. E uma injustiça só pode ser coberta pelo quê? Pela justiça. A justiça de Deus nos traz perdão. Isso é um fato. A justiça de Deus nos traz perdão. Eu estava brincando com o irmão que estava chegando ali. Eu estava, rapaz, você está quanto tempo que você não vem à igreja? Quanto tempo você não aparece? Ele falou assim: pastor, eu sou culpado, vou até embora. Eu falei: não, primeiro que você está errado em afirmar que é culpado. Nenhum de nós mais é culpado diante de Deus, porque o sangue que desceu da cruz nos limpou de toda culpa, E se limpou de culpa não é para sair, é para entrar. Deus nos quer exatamente aqui, limpos de culpa, mas aqui. A verdade, irmãos, é que todos nós carecemos da justiça de Deus sobre nossas vidas. Até nós que já aceitamos a fé no Senhor, a justiça de Deus nos impede de nos exaltarmos. Entendem isso? Entendem mesmo? Quem foi justificado pela justiça de Deus, recebeu o perdão pela justiça de Deus, não consegue falar: eu sou tal. Não consegue. Porque sabe que o que ele é hoje é fruto da justiça de Deus sobre a sua vida.
O sacrifício de Jesus Cristo, ele é a ação da justiça de Deus para a humanidade. Todos nós merecíamos a condenação eterna. Por merecimento é condenação eterna. E pela graça alcançamos perdão, e perdão que nos concede vida e salvação. E é muito interessante que o apóstolo Paulo começa esse texto falando sobre isso. Falando sobre isso. Ele diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para o quê? Para a sua salvação. Que coisa linda, né? Coisa linda. Paulo era o quê? Nacionalidade, principalmente. Judeu. Paulo era judeu. Ele tinha nacionalidade romana também. Mas acima de tudo era o quê? Judeu. E aqui está a expressão de um judeu desejando a salvação de quem? Dos seus irmãos, do seu povo, dos seus. Né? E ele começa a desenvolver a sua escrita aqui aos Romanos, porque a composição da igreja aos Romanos era de judeus e de gentios, né? Tanto judeus como não judeus. Ele começa desenvolvendo, declarando que o desejo dele é de salvação. E a salvação de Deus vem mediante a manifestação de quê? Da sua justiça sobre as nossas vidas. Justiça de Deus sendo feita sobre as nossas vidas, nós recebemos o quê? Salvação. Agora, quais são os passos que ele coloca aqui para que nós encontremos a justiça de Deus sobre a nossa vida? O primeiro passo que ele escreve aqui, e é muito interessante, quando ele escreve a judeus principalmente, é que nós temos que ter zelo de Deus com entendimento. E zelo aqui significa a palavra do grego zelos mesmo. A gente escreve sem o S. No grego é só colocar o S no final. E significa a mesma coisa que nós temos aqui como interpretação. Ou seja, cuidado. Desejar servir. Desejar estar perto. E muitos desejam estar perto de Deus. Não é só judeu que desejava isso. Muitos desejavam. E hoje em dia, continua sendo assim. Muitos desejam Deus na sua vida. Você vai encontrar até uma sinceridade de desejo assim, dentro do catolicismo, dentro do espiritismo, dentro do umbandismo, dentro do budismo. Você vai encontrar em religiões pessoas sinceras querendo se aproximar de Deus, mas querendo se aproximar de Deus sem entendimento. E aí que está o problema. Aí que está o X da questão, né? Aí que está o X da questão. Ele dá o exemplo aqui dos judeus, porque ele fala assim a partir do versículo 2: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Ou seja, vocês desejam ardentemente servir a esse Deus, mas infelizmente o caminho que vocês escolhem para fazer isso não é um caminho com entendimento. E ele explica por que no versículo 3. Ele diz assim: porquanto não conhecendo, e não conhecendo, irmãos, significa desprezando. Desprezando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aí está o problema. Aí que está o problema. Aí que está o problema de grande parte da humanidade. Grande parte da humanidade.
de se criar caminhos próprios para se auto-justificar e conseguir chegar até Deus. Quando Deus instituiu a sua justiça para que o homem se aproximasse dele, não rejeitando essa justiça, mas aceitando, e aqui quando Paulo diz, se submetendo, é se colocando o quê? Debaixo da justiça de Deus. Irmãos, nosso pecado é muito pesado. Eu não vou entrar aqui na particularidade de que tipo de vida nós tínhamos antes de conhecer Jesus Cristo, cada um trilhou o seu caminho. Nem é bom a gente ficar, lembrando disso. Não é bom, porque em Jesus Cristo todas as coisas foram feitas novas. Nós recebemos perdão e a partir do momento da fé, nova vida. Mas a verdade é que se a gente lembrar o caminho de pecado que nós trilhamos, nós vamos entender o tamanho da misericórdia de Deus, que não se lembra dos tempos de ignorância na nossa vida. Tem alguns aqui que se converteram, crianças, mas certamente se converteram é porque já se experimentavam a manifestação do pecado em suas vidas, porque é necessário para receber Jesus Cristo que nós nos reconheçamos pecadores e aceitemos justamente a justiça de Deus sobre as nossas vidas. É necessário. Em vez de submeter a essa justiça, que foi realizada de uma única forma possível para que tenhamos perdão e redenção, que foi através do sacrifício da cruz, a Bíblia fala que sem derramamento de sangue, quem conhece o texto? Não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão, ou seja, perdão de pecados. E se hoje eu posso declarar, eu sou perdoado, é porque desceu o sangue da cruz. O sangue perfeito do Filho de Deus desceu daquela cruz e se fez justiça por mim. O que eu tenho que fazer não é construir uma forma de vida que eu acho que é uma forma de vida boa, agradável, justa, cheia de boas obras, que eu possa me justificar diante de Deus e aí sim me aproximar da divindade. Não é assim. Não é assim. Assim fizeram os judeus. Assim fizeram os judeus. Mas eu devo somente me submeter à justiça de Deus que foi comprovada pelo sacrifício. E o que é me submeter à justiça de Deus? É justamente crer na justiça de Deus. Ela é bastante para mim. Uma vez eu estava evangelizando uma colega de trabalho e ela falava assim: Fábio, não é fácil assim como você fala. Aí eu perguntei para ela: então por que não é fácil? Porque eu tenho muita coisa errada na minha vida que eu preciso consertar primeiro. Eu falei para ela: olha, você está complicando uma coisa fácil. Você está querendo construir uma justiça que não pertence àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se Deus está com a mão estendida para você, querendo te perdoar, querendo trazer justiça sobre os seus pecados, sobre a sua vida, querendo te oferecer perdão, por que você ainda quer trilhar caminhos, tentando sair desse poço, desse buraco que você está sozinha? E eu falei para ela: sabe quando é que você vai conseguir melhorar essas coisas na sua vida? O que os irmãos acham que eu falei para ela? Nunca. Nunca. E citei para ela Romanos 3, em
em que Paulo diz: não há um justo sequer, não há um que consiga fazer justiça. Todos nós estamos no mesmo nível diante de Deus. E para finalizar, eu falei para ela: olha só, se você não aceitar a graça de Deus e a sua justiça sobre a sua vida, você vai ficar sempre parado aí, tentando resolver o seu problema e afundando cada vez mais nesse lodo que é o pecado. E assim, irmãos, quantas pessoas, quantos próximos dos irmãos, os irmãos conhecem que estão na mesma situação? Eu acredito que seja bastante. Que queiram construir sobre si uma justiça ou tentar melhorar a sua vida antes de simplesmente se colocar sobre a justiça de Deus manifestada na cruz do Calvário. Quantos? Eu acredito que os irmãos, conheço muitos. A justiça de Deus se aceita pela submissão. Ou seja, eu aceito que vou me colocar debaixo do ponto final e deixo Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. Porque a salvação, o perdão nas nossas vidas vem por uma ação externa, já que não há um justo sequer. Então quem pode me salvar? Só quem é justo. E existe justo na face da terra? Mas aquele que desceu dos céus e se fez homem por nós, esse sendo é chamado pela Bíblia de o justo. E o justo se sacrificou por mim na cruz para fazer justiça por Deus na minha vida. Então eu só tenho que aceitar a justiça de Deus. Não tenho que encontrar caminhos. Eu tenho que aceitar a justiça de Deus manifestada no amor da cruz, no amor do Calvário, no amor do sacrifício de Jesus. Outra coisa, muito importante, entender que a justiça de Deus se concretiza nas nossas vidas mediante a fé. A justiça de Deus, ela se concretiza em nossas vidas mediante a fé. Essa semana passada, se Ele me permitir, eu vou citar o caso de Daniel, né? Agora, irmão Daniel. Nós fomos lá fazer a visita na casa de Daniel. Daniel estava muito oprimido assim pelo pecado. O pecado claramente estava oprimindo Daniel demais. E o inimigo usa todas as artimanhas e as armadilhas que ele tem para oprimir mais ainda, né? E a gente conversando com Daniel sobre o Evangelho, e ele falou assim: não, pastor, eu preciso primeiro caminhar. Não foi isso, Daniel? Preciso visitar primeiro. Eu falei: rapaz, vou falar uma coisa para você. Se você não aceitar Jesus agora, eu não posso te garantir que nas próximas horas o inimigo aumente ainda mais o envio de agentes na sua vida. Não foi isso, Elcio, que a gente falou para ele? E você sinta cada vez mais oprimido pelo pecado. Você precisa tomar essa decisão agora. Tome essa decisão agora. Pela graça de Deus, em lágrimas, lembrando, Ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. Eu já falei que ele precisava se batizar e aceitou essa palavra do pastor. Creu, né? A palavra do pastor foi a palavra de Deus. Citei para ele Marcos capítulo 16, versículo 15. Aquele que crer e for batizado será salvo. E ele creu então na palavra do Senhor e se submeteu à justiça de Deus. Mas se submeteu de que forma, irmãos? Com fé. Com fé. Porque quando não se submete à justiça de Deus com fé, desculpa, eu acabei de engolir um mosquitinho. Não, o pastor fala pra caramba, dá isso. O mosquito entra na boca. Mas a verdade, irmãos, olha só o que diz a partir do versículo 5.
Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, ou seja, aquilo que os judeus queriam fazer, dizendo o seguinte: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos Cristo, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, todas as vezes que o ser humano tenta trilhar um caminho de justiça, de autojustificação, sem fé, isso traz o quê? Dúvidas ou certezas? Dúvidas. O judeu queria continuar servindo na lei, sendo que a conclusão da lei já tinha se manifestado e se entregado sobre a cruz. Eles queriam continuar ali, seguindo a lei. Paulo fala o fim da lei, aqui no versículo 4, porque o fim da lei é quem? É Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim de toda a lei é Cristo. E eles queriam continuar fazendo o quê? Crendo na lei, fazendo o que a lei manda, né? Isso trazia o que para eles? Justiça. Mas que justiça? Que eles mesmos construíram. E Paulo fala assim, ó, essa justiça não vem pela fé. Não vem pela fé. Vocês estão construindo aí. E essa justiça que não vem pela fé traz dúvidas, irmãos, e não certezas. Por isso que Paulo fala aqui, ó, quem vai trazer Cristo dos céus? Vocês sabiam que os judeus até hoje fazem esse tempo? Sabiam não? Judeus, até hoje, nós estamos lendo um texto, irmãos, aqui, que tem mais de 2.000 anos, aproximadamente 2.000 anos de idade, pouco menos. 2.000 anos. E o judeu ficava olhando para o céu, quem vai trazer o Cristo do céu? E até hoje, eles esperam a manifestação de Cristo. Sabe por quê? Porque não tem fé. Não tem fé. Deus diz, eu já manifestei a minha justiça por vocês. Eu já manifestei o meu filho por vocês. Eu já paguei a vossa culpa. O meu filho já expiou a vossa culpa na cruz. E vocês querem continuar perguntando, da onde vem a justiça? Da onde vem a salvação? Da onde vem o poder? Não é? E ele diz na sequência aqui, ora, Moisés descreve, lá no versículo 8, versículo 7, ou quem descerá o abismo, isto é, tornar a trazer entre os mortos a Cristo. Olha, Cristo já tinha ressuscitado, e subido aos céus. Então isso aqui é manifestação de quê? De incredulidade, de falta de fé, porque já está escrito. O Evangelho está escrito, porque segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados. Porque segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o Evangelho. Isso é justiça de Deus. Isso é perdão de Deus. Agora, como é que eu recebo isso na minha vida? Somente pela fé. Somente pela fé. E a fé, irmãos, se manifesta pelo menos de duas formas que Paulo fala aqui. Duas formas que a fé é manifestada. Já disse para os irmãos que fé, principalmente no Novo Testamento, vem da palavra grega pistis, que significa ter convicção de verdade. Então nós podemos falar que fé é ter convicção de verdade. Que a justiça de Deus não é uma historinha
mas uma verdade manifestada para mim e para todo aquele que crê. E Paulo fala assim a partir do versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para quem? Para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será. Então a fé verdadeira se manifesta de duas formas. Primeiro, por uma crença no coração. Não é isso, Daniel? Não é? Por uma crença no coração de que o sacrifício de Jesus na cruz é o bastante, é a demonstração, é a conclusão da justiça de Deus para perdão dos meus pecados. É a conclusão da justiça de Deus para me conceder vida e salvação. E para por aí, se crê com quê? Com o coração, óbvio, é no coração que você recebe Jesus. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei, e ali cearei com ele, ficarei com ele, e ele comigo. Comunhão perfeita. Jesus está se referindo a que porta, irmãos? Porta do nosso coração. Do nosso coração. Abri a porta do meu coração, então eu criei. Me entreguei a essa verdade de Deus, essa justiça de Deus manifestada. E em sequência, o que eu tenho que fazer? Confessar. Exatamente o que Daniel vai fazer. Por isso que eu falei com ele. Agora você precisa confessar a sua fé. Temos que falar, irmãos. Falar. Eu criei em Jesus Cristo. E a primeira manifestação, bem alta, bem forte dessa verdade, se faz aqui dentro. Se faz aqui dentro. Através do batismo. Através do batismo eu testemunho em alta voz, através da minha atitude de entrega. Eu creio no único nome que é capaz de conceder salvação, porque nenhum outro nome há, dado entre os homens, nos céus ou na terra, pelo qual devamos ser salvos. Lá em capítulo 4, versículo 12 de Atos. Não há outro nome. Então eu tenho que confessar o nome de Jesus. Por isso que quando nós batizamos, nós perguntamos ao que está sendo batizado: você crê em Jesus? E ele responde em alta voz: sim, eu creio. Manifestação, confessar, irmãos. Confessar. Assim é a manifestação da nossa fé. No coração e no falar, no proceder. Assim é a manifestação da nossa fé. E todos que fazem isso nunca serão confundidos por Deus. Nunca serão confundidos por Cristo. Porque o cuidado de Deus estará perpetuamente sobre as suas vidas. No versículo 12 e 13, ele diz assim: porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de quem? Todos. Senhor significa o quê? O que está acima mandando, orientando, conduzindo. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o quê? Que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, irmãos, justiça de Deus já se fez sobre a nossa vida. Nós somos frutos pela fé dessa justiça. E essa justiça precisa ser manifestada pela fé de duas formas. Com a fé, que significa crer no coração, e continuar o quê?
invocando o nome de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Isso não para somente na declaração de fé quando nós cremos no Senhor, mas isso exige uma continuidade nas nossas vidas, porque quem crê em Jesus não se cala. Quem crê em Jesus continua falando da sua fé. Eu convido essa noite você que está aqui, que ainda não creu no Senhor, que possa entregar a sua vida hoje ao Senhor Jesus Cristo, entendendo que o sacrifício da cruz é o bastante para fazer justiça na sua vida e te conceder vida, paz e perdão dos seus pecados. Essa é a justiça de Deus para nós. E nós, irmãos, que prossigamos confessando esse nome sobre as nossas vidas e tornando conhecida essa justiça, esse perdão a todo aquele que ainda não creu. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, irmãos.